Olá pessoal, vamos dar continuidade então aqui na nossa disciplina de modelagem BIM para a gestão de obras. Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre o que é gestão, sobre a gestão de custos. E lembrando então, quando se fala em gestão tem que estar na cabeça: planejamento, monitoramento e controle. Bom, aqui nós vamos abordar um pouco a diferença do orçamento convencional e do orçamento operacional. Por que a gente está abordando isso? Porque no nosso método que a gente vai apresentar e como a gente vai trabalhar a modelagem, ele tem uma abordagem mais para operacional. Então, a partir de agora, tudo que eu for falar aqui, tudo que a gente for ver, ele vai ter influência de como deve ser feita a modelagem, inserida as informações, porque o objetivo é que a gente extraia os quantitativos do Revit de acordo com a estrutura do orçamento. Vamos lá, orçamento convencional. Esse orçamento é o orçamento mais praticado, a maioria das empresas e profissionais optam por esse tipo de orçamento. Ele é estruturado conforme as funções da obra, por exemplo, estrutura, alvenaria, reboco. Algumas empresas nem colocam ali a alvenaria, eles chamam de vedação. O objetivo do orçamento convencional é você ter um custo global da obra. Então você vai fazendo por função, fundação, estrutura, alvenaria, reboco, impermeabilização, esquadrias, granito. E ele não está preocupado de como a obra vai ser executada. O que significa isso? Ele coloca lá a estrutura, mas ele não sabe qual partezinha da estrutura vai ser executada primeiro. Vai ser primeiro a torre, depois a periferia, pavimento 1, pavimento 2. Então ele não tem essa preocupação. Ele não tem um foco para custo, para gestão de custo, orçamento convencional. O foco dele é mais para ter mesmo um orçamento global, até nessas funções aí você conseguir aço global, valor de aço global, valor de tijolo global, cimento, até mesmo para ajudar os suprimentos. Então, olha lá, o orçamento convencional, vamos dar um exemplo aqui da estrutura. Ele chama lá de estrutura como um todo. Mas a estrutura, ela não é executada a estrutura como um todo. Tem algumas construtoras que ainda dividem a estrutura em blocos e baldrames, subsolo e terra, pavimento tipo e cobertura. Para vocês terem ideia, assim, mais ou menos por cima um prédio aí de 19 andares, vamos dizer aí que ele tem 17 meses para executar essa estrutura aproximadamente, e a estrutura ela custa aproximadamente 25% do custo total. Agora você imagina aí, 25% do total em 17 meses, como que a gente vai descobrir aonde está o desvio de custo, ou se há desvio? Por exemplo, o desvio foi no PAV 1, foi no térreo, foi no PAV 10, foi no subsolo. Se tudo tiver agrupado, eu tenho lá um custo da estrutura. Eu tenho na obra 1.500 metros cúbicos de concreto e tenho lá 300 mil quilos de aço. Como que no meio da obra nós vamos achar vamos conseguir comparar? Então a gente está no quarto pavimento e eu já gastei 600 metros cúbicos de concreto. Para eu conseguir achar essa informação, eu vou ter que ficar fazendo e refazendo o levantamento e olhando planilha. Não me dá essa informação expedita. O que acontece então na maioria dos casos? O pessoal espera os 17 meses, lá no final que ele vai conseguir identificar se realmente houve um sobrecusto ou não. O problema é que no final de 17 meses já se passaram 25% do custo, aproximadamente. Isso não volta mais. Isso daí já ocorreu. E aí fica difícil então, nesse intervalo, a gente saber, nós vamos atingir o custo planejado? É mais complexo você gerir isso. Você precisa de um trabalho maior de levantamento, relevantamento no meio da obra, ao longo destes 17 meses. Como que é então a execução? Vamos lá, da estrutura. Primeiro a gente faz blocos e baldrames, depois faz subsolo,
térreo, PAV1, PAV2, PAV3 e assim sucessivamente. Então, o orçamento operacional, ele aborda justamente esse tema. Ao invés dele ter um custo global e se preocupar, como convencional, o custo da estrutura como um todo, ele está preocupado em retratar no orçamento exatamente como a obra vai ser executada. Então, no orçamento operacional, a gente tem que dividir todas essas etapas de obra. Então, a estrutura, que lá no convencional muitas vezes está só em uma etapa, a estrutura, e algumas construtoras e engenheiros, eles dividem um pouquinho lá blocos e baldrames, pavimento tipo, projeção da torre. No orçamento operacional a gente tem que seguir exatamente como vamos executar as etapas de obra. Então, por exemplo, a estrutura ficaria fabricação de formas, que é a primeira coisa que a gente tem que fazer, blocos e baldrames, a estrutura dos primeiros sub, térreo, todos os pavimentos e lá da cobertura e torre caixa d'água. Como o orçamento é dividido em pequenos lotes de acordo com as etapas construtivas, é possível identificar desvios imediatamente após a conclusão da etapa. Essa é a grande vantagem do orçamento operacional. Olha só, no orçamento convencional eu tenho estrutura como um todo. Se eu estou no quarto pavimento tipo, vai ficar difícil de eu pegar essa informação. Agora, no orçamento operacional, imagina lá, a gente faz blocos e baldrames, eu tenho o custo disso já planejado desse modo. Quando eu termino a execução, eu já fui lançando ao longo da execução, né, as notas fiscais e os custos, como a gente viu na primeira aula. Então, sai expedito, eu tenho blocos e baldrames, eu planejei, quando der o custo, terminei, já tenho o custo pronto. Então fica fácil de eu encontrar esses desvios ao longo da execução. Quando chega nos pavimentos repetitivos, isso é mais vantajoso ainda, porque se eu descubro um erro, um problema, um desvio de custo no PAV1, e eu consigo identificar qual é o erro, o motivo do desvio de custo, eu posso replicar isso para todos e, de certa forma, deixar de gastar. Então, com essa metodologia, a gente consegue corrigir erros, fazer melhorias e prever recursos com antecedência. Ou seja, se no PAV1 a gente já viu que vamos ter um desvio de R$30 mil devido a algum processo construtivo que não tem como ser mudado, então eu já tenho que prever esse recurso. Ou eu posso ver que tem um erro no primeiro tipo e eu consigo evitar esses erros no demais. Também é importante aqui a gente introduzir o conceito de EAP. EAP é a estrutura analítica do projeto. Alguns também conhecem como WBS, Work Breakdown Structure. O que é isso? São as etapas do empreendimento para fim de gestão. Eu vou voltar aqui. Por exemplo, uma EAP de um orçamento operacional são exatamente essas etapas: a fabricação de formas, blocos de baldrame, estrutura. Isso que é uma EAP da parte de estrutura. Claro que tem muito mais coisa, a gente vai ver para frente. Bom, a ideia então é elaborar os planos de gestão conforme a execução da obra. Tem a ver com a programação executiva da obra. O orçamento operacional, ele necessariamente tem que seguir a programação executiva da obra. Então, tudo que a gente for sobredividir lá no nosso planejamento executivo, a gente tem que refletir isso em etapas do orçamento também. Ou seja, o cronograma, a EAP do cronograma tem que estar igual à EAP do orçamento. Alguns autores chamam essa estrutura analítica do projeto no orçamento de estrutura analítica de orçamento, que no caso é EAO. Então fica aí também para se algum dia vocês verem esse termo por aí. Pessoal, só para fechar então, orçamento convencional, ele foca no global e divide o orçamento por funções sem se preocupar de como a obra vai ser executada. Orçamento operacional, ele tem foco em gestão de custo e ele tem que ser organizado
exatamente como vai ser executada a obra, ele tem que retratar a execução da obra, justamente para a gente terminar uma etapa e conseguir avaliar se houve um sobrecusto já naquela etapa. Isso é muito mais vantajoso nas etapas repetitivas. Espero que vocês tenham entendido. Se surgir alguma dúvida, podem mandar e-mail lá para o Instituto Magfin. A gente também tem os grupos no WhatsApp. Fiquem à vontade para a gente poder estar discutindo o tema. Até mais, pessoal. Até a próxima aula.